Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Nós bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. Salmo 124, 1, 3, 6, 7. 2 funcionários de um posto em Israel veem o ataque se aproximar e entram em pânico. Eles correm para dentro da loja e se escondem dentro de um freezer para tentar escapar, enquanto Hamas avança. O que acontece depois é impressionante. Reportagem na tela, de olho na notícia. Olhe essas imagens com muita atenção. 2 funcionários de um posto de gasolina em Israel vão até a porta da loja, olham à distância e ficam completamente assustados com o que está vindo na sua direção. O primeiro funcionário olha com cuidado, o segundo funcionário chega mais perto da porta e não consegue acreditar no que está vendo. Eles já sabiam que estava vindo em sua direção. Terroristas do Hamas. As câmeras de segurança capturam esse momento exato. O segundo funcionário começa a se afastar rapidamente, tentando se preparar para sair dali. Os 2 correm para dentro da loja, e os terroristas do Hamas continuam vindo em sua direção, armados até os dentes. Todos indo para aquele posto de gasolina isolado, a poucos quilômetros da fronteira com Gaza. O que vai acontecer no decorrer desse vídeo é impressionante. Continue assistindo que nós vamos explicar cada detalhe aqui no Ótica Militar. Para entender tudo o que aconteceu e como os funcionários do posto de gasolina em Israel foram atacados pelo Hamas naquele dia, nós precisamos voltar um pouco para explicar como esses ataques a Israel começaram. A data era 7 de outubro de 2023, um sábado de manhã. O horário, 6h30 da manhã, horário de Israel. Naquele dia, judeus em todo o país celebravam Simchat Torah, um dos feriados mais alegres do calendário judaico. Famílias dormiam tranquilas. Jovens retornavam de uma noite de festa em um festival de música no deserto do Negev. Era um dia que deveria ser de paz e celebração. Mas o Hamas tinha outros planos. Às 6h30 da manhã, o Hamas anunciou o início da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. E em questão de minutos, entre 3.000 e 5.000 foguetes foram lançados da faixa de Gaza em direção a Israel. Tudo em um período de apenas 20 minutos. Mas os foguetes eram apenas o começo do pesadelo. Enquanto os israelenses corriam para abrigos antiaéreos, pensando que era apenas mais um ataque de foguetes como tantos outros que já haviam enfrentado ao longo dos anos, algo muito pior estava acontecendo. Terroristas do Hamas estavam rompendo a barreira de segurança entre Gaza e Israel em 119 lugares diferentes. E foi nesse contexto de caos absoluto que algo dramático estava prestes a acontecer em um posto de gasolina próximo à fronteira. O posto de gasolina Yellow ficava no cruzamento de Magen, próximo ao Kibbutz Magen, a apenas alguns quilômetros da fronteira com Gaza. Era um posto comum, como tantos outros. Tinha bombas de combustível, uma loja de conveniência, produtos básicos para viajantes. O dono do posto era um homem chamado Morris Atias. Naquele dia 7 de outubro, Morris não estava lá. Ele havia deixado 2 funcionários tomando conta, Bar Narmani, um jovem israelense, e um colega beduíno. A região onde o posto ficava era considerada relativamente segura. Sim, de vez em quando havia alertas de foguetes vindos de Gaza. Mas ataques terrestres? Invasões? Isso era impensável. A barreira de segurança entre Gaza e Israel era considerada impenetrável. Mas naquela manhã de 7 de outubro, tudo mudou. O funcionário do posto, Bar Narmani, estava trabalhando normalmente quando ouviu os primeiros sons de explosões ao longe. Ele ligou a televisão e viu as notícias. O país estava sob ataque massivo do Hamas. Milhares de foguetes, invasões terrestres em várias localidades. Ele e seu colega olharam um para o outro. Ele olha com atenção para a distância. Seu colega se aproxima mais da porta para ver melhor. E então eles percebem. São terroristas do Hamas. Veículos com homens armados na carroçaria, metralhadoras, roupas militares, armas de assalto. Cerca de 20 terroristas estavam convergindo para aquele posto de gasolina. Bar e seu colega sabiam que tinham apenas segundos para tomar uma decisão. Eles não podiam fugir pela estrada. Os terroristas atirariam neles. Os 2 estavam presos. E os terroristas estavam a poucos metros de distância. Naquele momento de pânico absoluto, o colega beduíno de Bar teve uma ideia.
Uma ideia que parecia completamente maluca, mas que poderia ser a única chance de sobrevivência que eles tinham. O cara ao meu lado mostrou grande coragem, Barr contou depois. Ele rapidamente abriu a porta da câmara frigorífica. A loja de conveniência tinha um freezer grande nos fundos, usado para armazenar bebidas, gelo e produtos congelados. Era uma câmara fria industrial, com uma porta pesada de metal. Sem pensar duas vezes, os dois funcionários correram para dentro do freezer e fecharam a porta por dentro. Do lado de fora, através das câmeras de segurança, podemos ver exatamente o que aconteceu em seguida. Os terroristas do Hamas chegam ao posto. São pelo menos 20 homens. Enquanto eles correm em direção ao posto, já é possível ver alguns tiros sendo disparados para dentro da loja de conveniência. Eles entram pela porta da frente, com as armas em punho. As câmeras de segurança mostram tudo em detalhes perturbadores. Os terroristas começam a atirar. Balas atingem prateleiras, caixas de cereais explodem, garrafas de bebida se estilhaçam no chão. Eles não sabem que os funcionários estão escondidos no freezer. Eles entram, vão até os fundos da loja, procuram pelos funcionários israelenses, olham e não encontram. E então eles começam a saquear os produtos da loja. Os vídeos mostram os terroristas pegando produtos das prateleiras, caixas de bebidas, alimentos, qualquer coisa que conseguem carregar. Eles enchem as mãos e voltam para os veículos. Alguns terroristas ficam na loja por minutos, destruindo e levando tudo o que podem. Enquanto isso, dentro do freezer, o funcionário Barr Namani e seu colega estão escondidos. A temperatura dentro do freezer é de vários graus abaixo de zero. Eles não têm casacos, não têm cobertores, estão vestindo apenas roupas normais. Mas eles sabem que se saírem, morrerão. Então eles ficam lá dentro, ouvindo os tiros do lado de fora, ouvindo as vozes dos terroristas gritando em árabe, ouvindo o som de vidro quebrando, produtos sendo jogados no chão, veículos arrancando. E no posto de gasolina, os terroristas do Hamas finalmente terminaram seu saque e partiram. Eles tinham outros alvos, outras vítimas. Mas Barr e seu colega não sabiam disso. Eles permaneceram dentro do freezer, congelando, por horas. Aqui está um fato importante de ressaltar para você assistindo. A temperatura dentro de uma câmara frigorífica pode chegar a menos 18 graus Celsius. O corpo humano, sem proteção adequada, começa a sofrer os efeitos da hipotermia em questão de minutos nessa temperatura. Os sintomas da hipotermia começam com tremores violentos. Depois vem a confusão mental. A pessoa começa a ficar desorientada, a perder a coordenação motora. Os músculos ficam rígidos. A respiração e os batimentos cardíacos diminuem. O funcionário do posto, Barr Namani, e seu colega ficaram dentro daquele freezer por horas. Eles se abraçaram para compartilhar o calor corporal. Eles se movimentavam constantemente, tentando manter a circulação. Eles conversavam para se manter acordados e alertas. A cada minuto parecia uma eternidade, o funcionário Barr disse depois. Nós não sabíamos se os terroristas ainda estavam lá fora. Não sabíamos se era seguro sair. Mas também não sabíamos quanto tempo conseguiríamos sobreviver ali dentro. Passaram-se horas desde que os terroristas haviam saqueado o posto e partido. Mas Barr e seu colega não tinham como saber se era seguro sair. Eles estavam no limite. O frio estava se tornando insuportável. Eles sabiam que se ficassem muito mais tempo, não sobreviveriam. E então, finalmente, eles ouviram vozes do lado de fora. Mas eram vozes gritando em hebraico. Eram soldados israelenses. As forças de defesa de Israel estavam fazendo uma varredura na região, indo de comunidade em comunidade, de edifício em edifício, verificando se havia vítimas ou sobreviventes. Quando os soldados chegaram ao posto de gasolina do cruzamento de Maguen, encontraram o lugar destruído. Produtos espalhados pelo chão, vidros quebrados, marcas de bala nas paredes, sinais claros de que havia sido atacado. Eles pensaram que não havia ninguém ali. Mas então, ouviram batidas vindas do fundo da loja. Os soldados correram para lá e encontraram a porta do freezer. Quando abriram, Barr Namani e seu colega caíram para fora, tremendo violentamente, com hipotermia, mas vivos. Eles haviam sobrevivido. Contra todas as probabilidades, em um dos dias mais mortais da história de Israel, aqueles dois funcionários de um posto de gasolina na fronteira conseguiram sobreviver ao ataque do Hamas, escondendo-se em um freezer. Do posto de gasolina, Barr Namani sobreviveu fisicamente, mas como tantos outros sobreviventes do 7 de outubro, ele carrega traumas psicológicos profundos. Ele deu algumas entrevistas contando sua história, esperando que ela sirva de testemunho do que aconteceu naquele dia. E a história dele é importante por vários motivos.
Primeiro porque mostra a brutalidade do ataque do Hamas. Os terroristas não atacaram apenas alvos militares. Eles atacaram civis desarmados. Eles atacaram postos de gasolina, festivais de música e casas. Seu objetivo era causar o máximo de morte e destruição possível.